dia. Vamos ficar de pé, precisamos nossa bem agora de uma oração. Meio friozinho, né? Também está tudo concentrado aqui. Essa quer ser aqui. Mas a diferença é que nós temos um culto com os irmãos. Tem uma frase do pastor Ed René que eu gosto muito, que fala assim: as pessoas precisam de Deus,
mas as pessoas também precisam de pessoas, né? Aquele relacionamento vertical e horizontal. E o fato de estarmos aqui reunidos não é um grupo qualquer, não é um grupo de reunião, um grupo de sei lá, de estudo apenas, mas é um grupo que tem uma união diferente, que é o Espírito Santo do Senhor. E por isso eu gostaria de dar esse tempinho agora, para que você pudesse cumprimentar teu irmão do lado, pelo menos umas 5 pessoas, porque de manhã é tão corrido, né? Às vezes a gente fica aqui, daqui a pouco acaba um pouco tchau, o irmão e já vai embora. E eu sei que o intuito da igreja é reunirmos como os irmãos. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que vocês abençoassem teu irmão. Fala assim, olha, é muito importante que você esteja aqui, estou contente que você pode estar aqui comigo, louvando o Senhor. Uma outra coisa que essa semana foi interessante é que a gente estava jantando, né? E aí eu acho que o Nelson, meu marido, estava falando com o Henrique. E o Henrique ouve, mas olhando assim, né? Aí ele falou assim, filho, olha pra mim, né? Quando eu estiver falando, você olha para os meus olhos. Aí a Maria falou assim, nossa pai, o Johnny também falou com o Henrique hoje no ensaio. Henrique, olha pra mim. Então são coisas que a gente muitas vezes no dia a dia a gente não faz, né? Eu trabalho no hospital e tem algumas áreas que não podem ficar pessoas com doença infecto-contagiosa, tipo conjuntivite, herpes, né? E a minha amiga falou assim, nossa Miriam, você falou que aquela mãe estava cheia de tudo na boca e a enfermagem não viu. Daí eu falei assim, olha, como é as coisas. A gente olha para a pessoa, você olha para o rosto, mas você não consegue ver ter uma lesão. Quer dizer, você está olhando e está pensando em outras coisas, né? Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia que às vezes a gente não se toca. Que esse momento agora seja o tempo de você olhar para o teu irmão, olhar nos olhos e falar, Deus te abençoe, você é precioso para Deus, você é muito importante para mim por estar aqui. Abençoe também todos os visitantes, a gente tem alguns visitantes hoje, né? Sai do teu lugar e vai lá cumprimentar o visitante, que ele possa ver através de nós o amor de Jesus, que possa saber que Jesus está na nossa vida, pelo amor de nós, ele mostramos para os nossos irmãos. E quando a gente vai cantando, gostaria que vocês estivessem passeando, cumprimentando, tá bom? Sobra sobre nós, Deus soberano, Ele nos deixa junto a Deus.
Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Amém. O próximo cântico fala da grandiosidade do Senhor, de ter criado o mundo, nos criado. E também fala do amor de Deus por nós, do fato de ter Cristo Jesus vindo aqui, morrido para nós. E também o dia que nós entraremos aqui no céu. Grandiosa história. Criação.
próximo cântico fala que Jesus vai nos respirar. Às vezes eu fico pensando, né? Muitas vezes a gente não consegue às vezes, sentir a presença do Senhor na nossa vida, principalmente quando às vezes a gente tem dificuldades ou quando a gente dá uma resposta do Senhor no momento. Mas quando acontece isso, eu sempre fico pensando assim: e se não tivesse Deus na minha vida, como seria? Será que eu seria do jeito que eu sou agora? Será que eu teria as coisas que eu tenho agora? Será que as minhas atitudes seriam as atitudes que eu tenho agora? E se tem uma diferença na nossa resposta, então Jesus faz diferença na nossa vida. Agora, se não tem, alguma coisa está errada. Que esse próximo cântico possa ser nossa oração. De ele ser nosso respirar, que a gente possa falar: Jesus, eu não sou nada sem ti. Eu preciso do Senhor em todos os momentos da minha vida. Preciso sentir o Senhor nos momentos da minha vida. Eu quero ser como o Senhor é, eu quero agir como o Senhor age, eu quero falar como o Senhor fala. Que possa ser essa nossa missão. Meu
obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos dado fôlego de vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes na correria do dia a dia, Pai, a gente nem percebe essas pequenas coisas, o respirar, o andar, o falar. Mas nós sabemos que todas essas coisas foram dadas por Ti, Deus. E neste momento, Pai, nós queremos agradecer, porque hoje nós acordamos, nós podemos estar aqui na casa, Pai, cantar, louvar, adorar Teu nome, querido Deus. Nós acordamos e percebemos que nós somos perfeitos, ó Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui de maneira especial, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Deus, não são por méritos nossos, ó Pai, mas é porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. O Senhor nos presenteia cada manhã com fôlego de vida, Pai, com as dádivas do Senhor Jesus. Querido Deus, que o Senhor venha sondar cada coração aqui nessa manhã, Deus. Se existe algum pecado oculto, Pai, se existe alguma coisa que está impedindo de louvar, adorar o Teu nome, querido Deus, que seja quebrado em nome de Jesus, ó Pai. Pai amado, que neste lugar se ache só a Ti, ó Deus, possamos nos esvaziar de nós mesmos, ó Deus, possamos abrir mão de qualquer mérito nosso, Pai, de qualquer título, querido Deus, que neste lugar possa vestir isso a Ti, Jesus. Pai amado, que o Senhor seja falando aos nossos corações, Pai. Ativa, Pai, nossos ouvidos, nosso pensar, nosso entender, Pai. Que tudo que foi falado aqui, Pai, possa entrar em nossos corações. Isso é verdade em nossas vidas, ó Deus. Pai amado, que o Senhor esteja usando a vida da Noemi, ó Deus, para estar ensinando a Tua palavra, querido Deus. Usa, Senhor, esse processo. E tudo que for falado aqui, Pai, seja inspirado pelo Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada ministério, Deus, os professores de escola dominical, que eles possam instruir essas crianças em Teus caminhos, Senhor. Que eles possam aprender mais e mais de Ti, ó Deus. Pai amado, que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Possamos reconhecer que só o Senhor é o verdadeiro Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Querido Deus, nós agradecemos por esse tempo, Pai, o privilégio de estar aqui louvando e adorando o Teu nome, Deus. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podeis sentar? Bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Um dia de frio, de chuvinha. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Deus abençoe muito. Só queria avisar, dar um aviso. Me pediram para avisar que tem um Fiesta preto DQI 9449. Ele está com vidro aberto, tá bom? Só isso. Queria convidar vocês a fecharem seus olhos. Onde que vai ali? Nós acabamos de cantar. Este é o meu respirar. E eu quero convidá-lo a sentir a sua respiração. A nossa respiração, ela fala muito sobre nós. Se eu estou ansioso, a respiração fica mais ofegante. Se eu estou estressado, tenso, com medo, às vezes eu até posso prender a minha respiração por um tempo.
mas a respiração tem a ver com fôlego de vida. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o fato de estarmos aqui é graça do Senhor. Se hoje pudermos nos levantar e chegar até aqui, foi graça do Senhor. Foi o Senhor quem nos permitiu nos levantarmos mais essa manhã. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui, debaixo dos cuidados do Senhor. E do mesmo modo, Pai, eu quero pedir ao Senhor, cobre, ó Deus, esta igreja com teu sangue precioso. Eu peço ao Senhor que o Senhor guarde as nossas mentes, os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, para que neste momento os nossos ouvidos espirituais possam estar abertos para ouvir a Tua Palavra. E que a forma como nós entramos neste lugar hoje, Senhor Deus, ele não passe despercebido diante da presença do Senhor, mas que antes, este momento, seja um momento de experimentarmos do Teu toque, da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor imerecido, para que sejamos transformados, moldados, conforme a Tua vontade. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito encontre liberdade em nosso meio. Fala conosco, nos ensina, nos conforta, nos exorta e faz de nós, a cada dia, mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esses dias eu estava orando e uma palavra que me vinha muito à mente era a palavra livre. E achei interessante isso, porque o livre, ele nos remete a várias situações, a várias questões, né? E eu não sei se o modo como você chegou aqui hoje, você pode dizer na sua plenitude, eu sou livre. Mas afinal, o que é ser livre? É interessante que uns anos atrás, eu comecei a caminhar. De vez em quando eu corria, mas era muito raro. Mas o caminhar para mim me fazia um bem maior do que o correr. E foi interessante que uma das músicas que eu gostava de ouvir enquanto eu corria é uma música do Ronaldo Bezerra, que diz, eu sou livre. E naquela hora que eu corria, ouvindo essa música, a sensação que eu tinha era de liberdade mesmo, de ser livre. De correr e sentir o vento, de correr e sentir o cabelo indo para trás. Então, essa era uma sensação muito gostosa, embora eu não tivesse muito fôlego. Isso é um treino, é uma coisa que a gente treina para isso. Mas será que aquilo era ser livre? Eu fiquei pensando também, tem alguns irmãos que gostam de andar de bicicleta. Será que andar de bicicleta dá sensação de liberdade? Eu me lembro do tempo assim, que eu era mais jovem, que o pessoal... Estava todo mundo da minha idade tirando carteira de motorista. E uma das coisas que o pessoal dizia era, quando eu dirijo, eu me sinto livre, porque eu consigo ir e vir livremente, para onde eu quiser, da forma que eu quiser, na hora que eu quiser, não preciso mais depender de condução ou de carona. Então esse era o momento que o pessoal falava, eu me sinto livre.
Às vezes, quando a gente passeia com as crianças, eles querem ir naqueles brinquedos mais radicais. A gente colocou um chapéu mexicano, nem sei se hoje em dia existe isso daqui, mas no meu tempo tinha, só que eu nunca tive coragem de ir. E assim, eu fico imaginando, deve dar uma sensação de voar, deve dar uma sensação de liberdade, assim como andar de balão. Ou pode até ser que andar de balão nos dê uma sensação de liberdade. Mas será que realmente isso é ser livre? Ou será que ser livre é simplesmente a gente colocar os pés para cima e falar: ah, estou de boa, não tenho mais nada para fazer. Será que isso é ser livre? Pode ser que sim. Mas o significado de ser livre é aquele que goza de liberdade pessoal, que não é sujeito à escravidão ou servidão. Aí são 3 palavras compridas: desalgemado, desagrilhoado e desacorrentado. Difícil, né? Mas todos eles têm o mesmo significado: ser livre. E a liberdade, ela é um dos anseios mais profundos do coração de qualquer pessoa, seja de qualquer época, de qualquer lugar. E os movimentos sociais mais intensos foram exatamente, né, e ainda são marcados pela busca de liberdade política, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, de fazer o que der na cabeça, e por aí vai. Mas eu achei interessante uma coisa que o Napoleão Bonaparte ele disse: para governar é preciso aproveitar-se dos vícios dos homens e não de suas virtudes. Isso me fez parar para pensar, afinal de contas, quem era Napoleão Bonaparte para ele falar uma coisa dessa, né? E Napoleão Bonaparte, ele era um líder militar da França, e ele participou daquele período da Revolução Francesa. E uma das coisas que aconteceu foi que, assim, ele deu um golpe de Estado e ele se tornou imperador da França. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que o Napoleão Bonaparte, ele era um estrategista militar. Tanto é que as estratégias militares que ele utilizava naquela época eram motivo de estudo para outros exércitos, para saber como é que ele conquistava, como que ele fazia, como ele alcançava os objetivos dele. Até que ele teve um grande erro, e até no erro dele, foi um erro interessante, porque a gente aprende com o erro dos outros. Na verdade, Napoleão, ele se sentiu tal, o todo-poderoso, que conseguia fazer e acontecer. Só que teve um momento que ele foi fazer uma campanha contra a Rússia. Só que o que pegou ele de surpresa é que ele não conhecia o frio da Rússia. E quando ele foi fazer essa empreitada militar dele lá na Rússia, o exército todo dele foi pego com uma tempestade de frio, de neve, de vento, e aquilo fez com que grande parte do exército dele morresse naquela situação, naquele contexto. Isso enfraqueceu o exército dele, tanto é que a decadência dele começou aí, justamente nesse período, em que ele confiou demais nele mesmo. E ele foi atrás disso. E algo que ele dizia era: para governar é preciso aproveitar-se dos vícios dos homens e não das suas virtudes. É forte isso. E ao longo da história a gente percebe que a gente pode ver, por exemplo, no livro de Êxodo, os israelitas, eles se tornaram escravos do Egito. Mas como assim? Os israelitas, o povo de Deus, eles eram escravos? O que aconteceu nisso tudo? Lá atrás, quando todo o processo, até chegar nesse contexto aqui, vocês lembram do Josézinho? O José do Egito? O Zezinho? Que era um dos filhos de Jacó, ele era o filho mais novo, ele foi vendido para o Egito, e parecia que tudo estava acabado ali. Os próprios irmãos dele venderam José para que ele se tornasse um servo lá no Egito. E quando ele foi lá para o Egito, ele teve a caminhada dele lá, algumas perdas, algumas dores, algumas tristezas, mas também
Deus deu graça para que ele se tornasse o segundo homem depois do imperador, do faraó. E nesse período, quando o José ele estava ali no Egito, houve um período de grande fome. E Deus tinha providenciado para que toda a família dele fosse em direção ao Egito, para que lá no Egito eles tivessem suprimento, para que eles tivessem alimento e eles não morressem de fome. E esse foi o processo do povo de Deus sair de Israel e até o Egito. Por isso que eles estavam no Egito. Só que nesse meio tempo, passou-se o tempo. E José morreu. E um outro faraó, ele entrou no lugar. Só que ele não conhecia o José. Ele não sabia quem era José. Ele não sabia quem era o povo de Deus. E quando ele percebeu que os israelitas eles estavam proliferando como gafanhotos ali, na terra do Egito, ele falou, opa, isso daí está ficando perigoso, eles vão querer as nossas terras, eles vão querer tomar o que é nosso, então vamos fazê-los escravos, eles vão trabalhar para a gente. E foi aí que Deus levantou Moisés. Quando ele levantou Moisés, era um período de muita dificuldade para o povo israelita lá no Egito. E aqui aparece, justamente nessa cena, aquela cena tão famosa do Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abre, que é justamente o período em que Moisés ele pega o povo dele e sai da terra do Egito. E eles estavam indo embora. Mas olha que interessante. Quando eles estavam indo embora, Moisés à frente, o povo de Israel indo junto com Moisés, assim como os israelitas que saíram do Egito e continuaram com resquícios, com fragmentos do Egito dentro de si, nós hoje também, mesmo tendo saído do mundo, ainda continuamos com algumas manias do mundo. Muitos de nós ainda convivemos com o mau cheiro do pecado, do mundo e do pecado sobre nós. É interessante isso. Na realidade, o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele tinha nascido ali no Egito, aquela geração. E quando eles saíram de lá, eles estavam acostumados com as coisas do Egito, com os alimentos do Egito. O Egito era a casa deles. É o que eles conheciam como lar. E quando eles saíram de lá para onde? Eles não sabiam. Eles sentiram medo do novo. Eles se sentiram inseguros. Eles sentiram saudades da casa que eles tinham lá, mesmo sendo escravos. Eles sentiram vontade de comer as comidas de lá. E mesmo Deus tendo providenciado alimento para eles durante toda a caminhada no deserto, o povo de Israel, o povo de Deus, ele reclamou falando, esse maná aqui é muito pouco, a gente come maná todo dia, maná no café da manhã, maná no almoço, maná no jantar, aí depois no dia seguinte maná no café da manhã, maná no almoço, maná no jantar, e é sempre assim. E o povo de Deus começou a murmurar, e murmurando. Imagina que o seu filho, ali com você, às vezes pequenininho, ele fala, puxa mãe, eu vou comer isso de novo? Vou comer isso de novo? Vou comer isso de novo? E às vezes acontece, né? O filho fala, mas já comi isso no almoço, eu vou comer no jantar de novo? Vai comer também. E às vezes acontece isso. Só que imagina isso por um longo período. E Deus, na graça dele, ele enviou até as codornizes, uns franguinhos ali, né? Para eles comerem uma coisinha diversificada. Mas uma coisa que me chama a atenção é que às vezes quando a gente sai de um lugar, a gente carrega as nossas raízes. A gente carrega uma história junto com a gente. A gente carrega a tradição, a gente carrega costume. A gente vai para outro lugar, mas a gente carrega aquilo que se tornou a nossa essência. Mas será que de fato essa é a minha essência? Olha só, assim como os israelitas que saíram do Egito e continuaram com resquícios, com fragmentos do Egito dentro de si, nós hoje também, mesmo tendo saído do mundo, ainda continuamos com algumas manias do mundo. Isso é fato. Só que o que acontece? Esse é um processo, é um caminhar com Cristo. E esse caminhar com Cristo, que Ele deseja que cada vez mais a gente se assemelhe a Ele, que a gente se torne parecido com Jesus. Mas não existe nenhum pozinho de pirlim-pim-pim que depois que você sai da água do batismo, você de repente, você consegue
alcançar a outra extremidade do ponto falando, puxa, agora sim. Não, tudo isso é um processo e Deus entende isso na tua vida. Deus conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Porém, esse mau cheiro do pecado e do mundo são como correntes que prendem os nossos pés, nos impedindo de corrermos plenamente a corrida que o Senhor tem para nós. Então quer dizer então que esses resquícios que o mundo ele deixou impregnado na minha carne, na minha alma, em mim, no meu espírito, quer dizer que isso me impede de caminhar com Cristo? Impede. São como correntes. Elas impedem a nossa caminhada. Mas na realidade, Deus, Ele nos chamou para sermos livres e atingirmos uma vida espiritual cheia da presença dEle. E é interessante que o mundo, ele prega uma falsa liberdade. É engraçado que muitas vezes a gente não percebe o quanto nós somos manipulados em relação a isso. Olha só, nos comerciais de cigarro, por exemplo, os publicitários buscavam causar mais impacto, criando um imaginário e ambientes alheios ao produto anunciado, vendendo a ideia de que o cigarro poderia proporcionar a sensação vivida no comercial. Criaram também vários slogans de efeito, que isolados não têm relação alguma com o produto, mas alguns deles transformaram-se em quase um sinônimo da marca anunciada. Por exemplo, tem uma marca de cigarro chamada Marlboro. É assim que, não sei se é assim que se pronuncia, eu acho que é, tá bom? É Marlboro. Tem um R ali no meio, mas eu não entendi por que tem um R. Mas vamos lá. O que ele fala? Alguns homens fazem o que outros apenas sonham. É um slogan, é uma propaganda. Alguns homens fazem o que outros apenas sonham. Uma outra frase, um outro slogan desse mesmo Marlboro. Existe um lugar onde o homem é dono do seu próprio destino. Existe um lugar onde o homem é dono do seu próprio destino. Mas será que de fato, um negocinho branquinho assim, que você acende a pontinha ali, sai uma fumacinha, será que isso daí tem alguma propriedade mágica que faça com que algum homem possa fazer o que os outros apenas sonham, ou isso fazer com que, quando eu estou com esse tal do Marlboro, existe um lugar onde o homem é dono do seu próprio destino? Será que isso é possível? É interessante isso. E eu não estou pregando aqui que pode ou não pode, eu não estou querendo julgar nenhum de modo algum. Mas eu estou pensando, refletindo sobre essas questões, porque, na verdade, a gente olha para a propaganda e a gente guarda isso dentro da gente, que é verdade isso. Ou, por exemplo, tem até uma marca de cigarro chamada Free, que eu achei muito engraçado. Free é livre. Me ame ou me odeie, mais ou menos. É o que incomoda, cada um na sua. Gozado, né? Se vocês se lembram, o pessoal que é um pouquinho mais experiente, se lembra dessas propagandas, eu me lembro dessas propagandas na televisão, porque hoje em dia a nova geração não se acostumou mais com propaganda de cigarro, porque foi proibido. Mas até um determinado ponto era muito natural, era muito comum. E nesses momentos em que a gente assistia, a gente via o quê? A gente via aqueles cavalos fortes cavalgando, a gente via o quê? Tinha aquele pessoal que era mais descolado, né? Tinha umas coisas assim, por exemplo, e cada linha de cigarro, ele tinha um público-alvo, tanto é que esse Marlboro era para o pessoal que, assim, que era geralmente para os homens mais viris, para aqueles lá que eram mais, assim, machões, radicais. Já o Free, não. O Free era para aquele pessoal que era mais intelectual, que era aquela geração, assim, mais... Não, eu quero pensar, refletir sobre essas questões, por isso que me ama ou me odeia, mas mais ou menos não serve, não. Então, e tinha outras marcas também, e cada uma tinha o seu público-alvo. É interessante a gente pensar o quanto que essas coisas que a gente assiste na televisão são coisas que, às vezes, fazem com que eu seja parte daquilo. Mas será que é isso mesmo que tem que ser? Você é livre ou você não é livre? Isso eu me incluo também, tá bom? Isso foi uma reflexão minha também, né? Será que eu sou livre? De modo algum eu quero confrontá-los em relação a isso.
mas é um momento para a gente refletir juntos. Será que eu tenho sido livre? Se você não se sente livre, quem foi que te prendeu? Observe essas mãos. Quem foi que te prendeu? E há quanto tempo que isso aconteceu? Observa as mãos. Só que o tempo, ele é implacável. Ele passa rápido demais. E a gente envelhece. O tempo passa rápido. Quando a gente olha para trás, eu ainda tenho a sensação que eu tenho 20 e poucos anos. Mas já não é mais assim, isso já passou, já faz uns 20 anos. É engraçado que a gente mantém a mentalidade ali, mas quando a gente olha, não é. Passou tanto tempo que eu me mantive preso, parece que foi ontem. Podem ter sido pessoas, podem ter sido situações, traumas, circunstâncias da vida, pessoas que te machucaram, pessoas que te feriram. Isso pode te manter em cativeiro. Não é um cativeiro físico, na verdade a gente vai e vem. A gente tem essa liberdade do nosso corpo ir e vir. Mas como que vai a tua alma? Será que a tua alma, ela está aprisionada? Será que houve algum momento ali na tua vida que você ficou preso? Será que houve algum momento em que você mesmo determinou para você mesmo que assim seria e nada mudaria mais, nunca mais? De agora em diante eu vou ser dessa forma, de agora em diante eu vou ser durão. Daqui para frente, eu não vou deixar ninguém me fazer de bobo. Daqui para frente eu não vou errar mais. Daqui para frente, ninguém mais vai mexer comigo. Daqui para frente, são promessas que a gente acaba fazendo ali no passado. Só que essas promessas, elas são cativeiros. Há quanto tempo foi? Quem foi que calou o teu canto? Perdoar é abrir a gaiola do pássaro que estava cativo, preso aos grilhões dos ressentimentos, triste, emudecido, sem cantarolar, a doce melodia da plena liberdade de amar novamente. Quem escreveu isso foi Aimara Schlinder. Eu não vou dizer que perdoar é fácil, mas perdoar é decisão, mas não é fácil. E às vezes o perdão ele acontece primeiro na nossa mente, no campo da decisão, para depois ela descer para o nosso coração. E o fato de eu perdoar na mente, isso às vezes eu não senti no coração, não significa que eu não perdoei. Na verdade é um processo, e é um processo de Deus. Isso só é possível com a ajuda do Senhor. Quem foi que calou o teu canto? Mas eu quero te dar boas novas. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele não deseja que você seja cativo, que você seja prisioneiro, mas Deus quer que você seja livre. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que foi. A cruz de Cristo, ela é bastante, ela é suficiente para fazer com que essa gaiola, ela não tenha mais força, mais poder sobre você.
Mas aí também é um outro campo, é o campo da nossa decisão. Uma gaiola, ela pode estar com a portinha aberta, mas se o passarinho não tiver coragem de sair, ele não vai voar de novo. É uma decisão de cada um. Porque Deus é aquele que vai ali na nossa portinha e abre. E fala, vem para fora. Só que às vezes a gente olha, a gente espia, a gente fala, eu não sou mais capaz de voar. E às vezes a gente tem medo de voar novamente. Mas hoje Deus quer te dizer o seguinte, Ele quer dizer que você é capaz de voar sim. E Ele quer te levar para lugares mais altos, que você nunca tenha experimentado. Porque assim é o nosso caminhar com o Senhor. Ele quer nos levar para lugares mais altos do que aquele que nós já estamos ou que nós passamos. Em João 8, 31 a 37 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O que aconteceu nesse momento era que Jesus, ele estava conversando com os fariseus ali, estava uma confusão. Vamos prender Jesus, Jesus está falando tudo que não está certo, não sei o quê. Mas um grupo deles, dos judeus, eles falaram, opa, eu acho que ele está falando a verdade. E é justamente essa passagem que ele fala assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Alguns creram nele, outros não. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e é a verdade que vai libertar. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Interessante isso, né? Todo que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, não é livre. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha que forte que é essa passagem. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É decisão também receber o perdão de Cristo. Eu posso invalidar a cruz de Cristo, dizendo, não, essa cruz ela não tem poder para me transformar. Ela não tem poder para me libertar. Ela não tem poder sobre mim, porque o pecado, o meu vício ou alguma coisa assim é maior do que eu. Mas eu quero te dizer hoje, o Senhor ele é maior. Ele é maior, Ele é poderoso e Ele te ama. E Ele quer te levar para um novo lugar, um lugar de liberdade. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Isso diz em João 3,16, Jesus veio para me fazer livre. E na passagem seguinte, em João 3,17, diz assim, eu não vim para julgar o mundo. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para te julgar. Eu vim para te salvar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela veio para salvar. Jesus veio para me fazer livre, para me salvar. Eu não sei se todos vocês conhecem a história da mulher adúltera. E ela está bem próxima dessa passagem aqui. Ela está um pouquinho antes. Então, se você vai olhar, tem o trecho que Jesus vai passeando, vai fazendo as curas, os milagres dele, até que ele encontra com a mulher adúltera. E quando ele encontra com a mulher adúltera, logo em seguida ele vai conversar com os fariseus de novo, que é justamente essa passagem que a gente acabou de ler. E lá quando ele está com a mulher adúltera, olha só. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava.
os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, os fariseus, tentando para terem o que acusar. Imagina a situação daquela mulher que foi pega em adultério. Ela foi levada e foi colocada em pé, no meio de todo mundo que estava acusando ela. Naquele momento, ela estava sendo rejeitada. Ela estava sendo escorraçada. Ela estava sofrendo desprezo. Ela estava sofrendo uma vergonha tão grande de ser colocada ali em público, diante de todos aqueles homens que a acusavam. Imagina a situação dela. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Gozado, né? Aquela situação toda acontecendo, aquele barulho. Ah, Jesus, olha o que ela está fazendo, ela é dura. Jesus agachou e começou a escrever na terra. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E Deus fala exatamente isso para a gente. Eu não sei se você se sente acusado. Eu não sei se você se sente rejeitado ou desprezado. Talvez não no grau daquela mulher adúltera. Mas se de igual modo, de alguma forma, você se sente em alguma circunstância assemelhado a essa mulher, saiba que Jesus é aquele que diz para aqueles que estão ao teu redor te acusando: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Tornando-se a inclinar-se, continua a escrever no chão. Essas atitudes de Jesus me deixam assim tão admirada, sabe? Jesus era muito simples, mas ele era de uma sabedoria tremenda. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha que interessante, Jesus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas, ele pode estar em qualquer lugar e sabe de todas as coisas. E ele ainda pergunta para a mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? É legal isso, né? Interessante isso. E ela respondeu: Ninguém, Senhor. E eu creio que uma das passagens mais lindas da palavra de Deus é essa: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a palavra do Senhor para aquela mulher que seria apedrejada. Ela seria morta. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Porque é justamente aquele trecho que a gente se lembrou que Jesus ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas eu sou livre do quê? Eu sou livre do pecado. Outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
até sermos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra definitiva de Cristo fez com que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós. É isso que a obra da cruz fez na minha vida. Fez com que o pecado não tivesse mais poder sobre a minha vida. Que o pecado não tivesse mais poder sobre a tua vida. E isso é ser livre. O pecado, ele não tem mais poder. Ele não me domina mais. Eu sou livre das trevas. O Pai Celestial nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que Satanás não tem poder e autoridade sobre a minha vida. Por isso, nós que somos de Cristo, podemos nos posicionar em resistência ao diabo, sabendo que ele fugirá de nós. Nós podemos oferecer resistência ao diabo, sim, ao reino das trevas, sim, porque é o Senhor Jesus que nos dá autoridade para isso, não pela nossa força, mas por meio de Jesus Cristo, que é nome sobre todos os nomes. E por isso que eu sou livre das trevas, eu não preciso mais andar na escuridão. Eu sou livre do medo também. O medo é um dos piores cativeiros da alma de uma pessoa. Porque o medo, ele te aprisiona. O medo, ele te paralisa. E uma das maiores estratégias de Satanás é te paralisar com medo. Medo do que os outros vão pensar, medo de não conseguir, medo do que os outros vão falar, medo de tentar de novo. E quem disse que você não pode errar? A Bíblia não fala você não errarás mais. Não é um dos mandamentos. Não errarás mais. Não existe isso. Pelo contrário. A palavra de Deus é graciosa. Ela diz, se você pecar, você tem um advogado. E é Ele que vai intermediar a tua causa. Porque o Senhor, Ele te ama. Isso é uma obra maravilhosa que Jesus fez. Então, olha só, sou livre do medo. O plano de liberdade em Cristo inclui lançar fora todo medo que nos aprisiona. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Cristo, no amor de Deus. O medo, ele produz tormento na alma. Não deixa que o medo seja o teu cativeiro. Busca o Senhor. E se você sabe que isso é uma coisa que tem te aprisionado, ou se você não sabe, mas você tem a sensação de que você ainda está preso, busca ajuda. Não fica na condição que você está. No mês de setembro, no início do mês de setembro, a gente vai ter o seminário Veredas Antigas. E esse é um processo restaurador na vida de uma pessoa. É um processo de Deus. Para fazer uma obra maravilhosa. E um dos cativeiros que é tratado é o medo. Eu sou livre da morte também, porque o plano de liberdade em Cristo inclui a vida eterna em sua presença. Como nos ensina Paulo, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É a promessa de Deus, a gente desfrutar da presença do Senhor eternamente, na presença dEle. Eu sei do que eu sou livre, mas para que eu sou livre? Qual a finalidade de eu ser livre? Eu sou livre para a liberdade. Parece redundante isso, né? O pessoal fala que é um pleonasmo, né? Que na verdade você está repetindo aquilo que já é óbvio. Mas na verdade, essa repetição ela acontece quando se quer se dar ênfase para alguma coisa. Então, na verdade, a palavra de Deus ela quer dar ênfase para isso. Parece pleonasmo, mas não é. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou? É. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para continuarmos vivendo em liberdade e não mais voltarmos ao jugo da escravidão das trevas, do pecado e da morte. Nas palavras do apóstolo, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sou livre para libertar. Assim como Jesus decidiu, em plena liberdade, esvaziar-se da condição de Deus para nos libertar,
somos desafiados a usar nossa posição de liberdade para alcançar os outros. Deus usa a vida da gente para libertar aqueles que a gente ama também. É interessante que isso é um chamado para o cristão, de compartilhar a salvação em Cristo, da gente ser instrumentos de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, para alcançar outras pessoas. Não porque a gente seja mais, não. Pelo contrário, é porque a gente ama e é por isso que a gente faz isso. Para que mais que eu sou livre? Eu sou livre para o libertador. O grande propósito de Deus em nos libertar é nos ter para o seu relacionamento e alegria para toda a eternidade. É interessante que tem uma passagem lá em Jó, que diz assim: certa vez, Satanás acusou que Jó só amava a Deus por causa das bênçãos que ele tinha. Engraçado, né? Satanás, ele é tão sujo, mas tão sujo que ele vai até reclamar lá com Deus: ó, tá vendo aquele seu servo Józinho ali? Então, ele só te ama porque você deu tudo para ele. Foi um ataque ao caráter de Deus, insinuando que o Senhor não é digno de ser amado pelo que é, mas que seus seguidores só o faziam por interesse. A história nos ensina que Jó se manteve fiel, mesmo no profundo vale do sofrimento, demonstrando seu amor em sua livre e espontânea vontade. Que exemplo a gente seguir? É o próprio Deus quem nos dá o senso de identidade. Quem sou eu? Quem é que tem determinado para você quem é você? São aquelas vozes do passado que falaram para você: você não é capaz, você não pode, você não serve para nada? Muitas vezes a gente ouve isso. E aquelas vozes que ecoaram ali no passado, elas continuam ecoando na nossa mente. Você não serve para nada, você não sabe fazer nada direito. Mas quem tem te dado a marca da identidade? É Cristo. E quando a gente se torna nova criatura, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas, na verdade, Deus, Ele deseja que a gente se torne uma nova criatura em termos de identidade restaurada no Senhor, em Cristo Jesus. E nisso Ele me dá um novo senso de valor. Você tem um valor inestimável. O sangue de Jesus foi derramado por você. Então, por mais que as pessoas digam, afirmem e digam que você não tem valor, isso é uma mentira. Saiba que Deus quer te dar um novo senso de valor. Ele quer te dar o valor correto diante dos olhos dele. Você tem valor para o Senhor. E é Deus quem nos dá o propósito da nossa existência. Será que a nossa vida é nascer, crescer, estudar, se formar, trabalhar e morrer? Não. É muito pouco isso. É muito pouco isso. O propósito da nossa existência não pode ser só isso. Deus, Ele nos dá um propósito maior. E é um propósito que alcança a eternidade. A gente vai além do que esse nosso corpo físico pode fazer. Se esse corpo físico padece, não importa. O Senhor, Ele tem uma nova terra para a gente. Ele tem um novo lugar, onde a gente vai desfrutar da presença do Senhor. E a gente só está aqui de passagem. E Deus, Ele tem planos maravilhosos para a gente nessa terra e naquela terra que está por vir também. Só que se você continua dentro daquela prisão ou dentro daquela gaiola, a tua vida vai ser nascer, crescer, estudar, se formar, trabalhar e morrer. É assim que você quer? Não é. Por isso que Deus diz: sai dessa gaiola, vamos. Sabe quando uma vez a gente tinha um passarinho que ficava dentro da gaiola? E às vezes, não sei, acho que tinha que limpar, não sei o que era. Às vezes meu pai e minha mãe colocavam a mão dentro da gaiola para o passarinho sair, só que ele não queria sair, né? Então aí ficava aquela coisa assim, tentando tirar, né?
Até que conseguia pegar, só que aí depois ele ficava fugindo porque tinha medo. Eram várias situações. Mas às vezes a gente é que nem passarinho assim. A gente foge de ser livre. E não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Deus quer nos ver livres, plenos. E a gente tem um destino certo a seguir. Às vezes a gente caminha na vida da gente, a gente olha assim e fala, nossa, para onde será que eu estou indo? É porque a minha vida é assim mesmo. Nascer, crescer, estudar, se formar, trabalhar e morrer. A morte é o fim de tudo? Não é, não. Na verdade, a morte é o começo de tudo. É uma coisa muito mais legal que vai acontecer. Vai ter um banquete para a gente desfrutar diante da presença do Senhor. Isso é maravilhoso, é uma promessa de destinar. Eu estou indo para lá. Só que eu não posso viver só lá. Eu preciso viver aqui. O meu presente ele é importante. Por quê? O meu presente ele determina ali. A forma como eu vivo aqui, agora, vai determinar o que vai acontecer ali na frente. E a forma como eu caminho, aqui e agora, é responsabilidade minha, de mais ninguém. Não é de Deus. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher a forma como eu vou viver. Se eu vou dormir até o meio-dia ou se eu vou acordar às 8 horas. Ou se eu vou dormir até as 8 horas da noite. É minha escolha. Se eu vou me levantar de manhã para tomar café, ou se eu já vou direto para o almoço. É minha escolha. Ou então, acho que eu vou comprar um pãozinho e comer um pãozinho na chapa lá na padaria. É escolha minha também. Só que olha só que interessante, às vezes as pessoas caminham em busca da felicidade. E elas caminham a vida inteira, buscando a felicidade. Só que existe um problema. A felicidade não é um alvo a se alcançar. A felicidade são consequências das nossas decisões, no dia a dia. Outro dia eu estava conversando com o William, né, William? A gente estava conversando sobre isso. Felicidade não é ali. Eu vou ser feliz lá. Não, eu vou ser feliz agora. Vou ser feliz aqui, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso esperar que alguma coisa aconteça para eu ser feliz. Eu não posso esperar, eu vou me casar com um príncipe encantado, aí sim eu vou ser feliz. Não vai. Porque a sua expectativa está no lugar errado. Se eu conseguir aquele cargo, naquele lugar, naquele trabalho, eu vou ser feliz. Não vai. Então se eu conseguir 1 milhão no banco, eu vou ser feliz. Não vai. Felicidade não são essas coisas são efêmeras, são passageiras. Felicidade são coisas pequenas. É você acordar com um sorriso. Começa pelo acordar. Tem gente que acorda muito emburrado, mas é porque escolheu já acordar de mau humor. Porque é decisão também. Eu posso acordar feliz. É decisão. Eu posso escolher dar bom dia para quem está ao meu redor. Ou não. Bom dia. Eu posso escolher dar um abraço nos meus filhos. Ou não. Eu posso escolher ficar direto no computador, no Facebook, nos coisas da vida. Ou ficar com os meus filhos sentados com as perninhas lá no chão, assim, abertinha, para brincar de joguinho. É uma decisão. Eu posso escolher desligar a televisão para poder ter tempo para conversar. Ou não. Eu posso escolher ficar o dia inteiro assistindo filme. Ali, eu, TV, mais ninguém. Será que isso é felicidade? Gente, vai passando o dia, só você e TV, TV e você e TV. Eu acho que é pouco demais, né, não? Tem mais coisa acontecendo lá fora. Vai ver o sol nascer, o sol se pôr, né? Tem aquela música dos Titãs do Epitáfio que eu acho tão legal. Fala assim, devia ter amado mais, me importado menos com os problemas pequenos, devia ter visto o sol se pôr, o sol nascer, né? Tem várias coisas. Tem um trecho que ele fala assim que eu não concordo, que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mentira. O acaso não vai te proteger, porque você vai cair, vai quebrar a cara, vai dar problema. O acaso não te protege, quem te protege é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí sim. O acaso não protege ninguém. Mas você pode ser feliz, muito feliz. Mas a escolha é sua. E a decisão de cada dia, eu posso ser feliz.
Eu escolho ser feliz. E a felicidade não pode ser alvo. Eu não posso sair da minha relação achando que eu vou ser feliz com outra pessoa. Não posso. Porque a felicidade está longe nesse caso. É problema, com certeza. Busca a felicidade com quem está do seu lado. Busca a felicidade na forma como você se relaciona com a pessoa. Mesmo que a pessoa pise na bola. E as pessoas, elas vão pisar na bola. Porque é natural que isso aconteça, porque a gente não é perfeito. Assim como outro pisa na bola, eu piso na bola também. Sério? É verdade. Da mesma forma como eu piso na bola com o Paulinho, Paulinho às vezes pisa na bola comigo. Porque a gente não é perfeito, mas qual que é a diferença? A gente fala, amor, me perdoa. Aí ele faz sim. Ou ele pode fazer não. Mas ele fala sim, graças a Deus. Né? Então é assim que a gente caminha, de dia em dia, de glória em glória. Porque a gente sabe que a gente tem um destino maior, um propósito maior para a nossa existência. Você é livre? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora esse trecho, gente, é coisa para a gente guardar na mente e guardar no coração. E não vos conformeis com este século. Tem uma outra tradução que fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem com esse mundo, gente. Olha para as coisas e decide ser feliz. Olha para as coisas e renova a tua mente. Toma atitude, faz alguma coisa. Às vezes a gente sempre está lá naquela, trabalha para morrer. Não faz isso não. Né? A vida tem mais. Nessa sua jornada, olha para o alvo que é Jesus e caminha feliz, prosseguindo para o alvo. Mas renova a tua mente, porque se você não renova a tua mente, vai ser trabalho, morrer. Tá bom? E para terminar, você sabia que você vale o melhor de Deus? O sangue de Jesus. Você vale o melhor. Cada um de nós. Não importa se você tem 2 anos, se você tem 80, 40, 20, 30, 50. Não importa. Não importa se você tem muito dinheiro no banco, ou só tem R$5 na carteira, ou 1 centavo. 1 centavo não tem mais, né? Ou então, não importa se é casado, se é solteiro, se é viúvo ou viúva, não importa. Você tem o mesmo valor que qualquer um. E você vale o melhor de Deus, com certeza, com toda a convicção. Tem um vídeo que eu queria passar para vocês. Vou pedir para alguém apagar a luz ali atrás, por favor. Eu queria meditar um pouquinho nessas cenas que a gente vai ver agora. Obrigada. Viu? Se o som não estiver funcionando, peraí que ainda não vai começar o som. Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, nos momentos finais, antes dele ser entregue ao sacrifício aos soldados. Ele subiu ao monte para orar com seus discípulos, e 3 deles, Pedro, Tiago e João, estavam mais próximos a ele, para que pudessem orar junto com ele. Mas eles dormiram. E aquele período foi um período de grande agonia. And oh, my soul
so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfect. To more than I can be. Vamos orar?
Senhor amado, eu não sei como cada um aqui chegou. Eu não sei qual o contexto da vida de todos eles. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu te dou graças, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que se alegra conosco, mas também o Senhor é aquele que se compadece de nós, que se senta ali conosco, em meio ao silêncio, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Tu és aquele que dá força ao cansado, ao abatido, ao oprimido, àquele sem esperanças. Porque para ti, ó Deus, não há nada impossível. Não há limitação de tempo ou espaço para o Senhor. Mas o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. É Deus poderoso. É Deus forte. Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Tu és o nosso esconderijo em tempo de aflição. E é o Senhor que enche os nossos corações com canções de livramento todas as vezes que eu sinto medo. E é por isso que nós podemos ter a firme convicção de que podemos esperar e confiar no Senhor, sabendo, ó Deus, que Tu és fiel, que o Teu amor por nós é infinito e é a Tua graça quem tem nos alcançado. É o Senhor quem nos dá forças para nos elevar acima das montanhas, quem nos dá forças para atravessar mares tempestuosos. E nós te louvamos e te agradecemos, porque somos fortes quando estamos nos teus braços, quando o Senhor nos leva nos teus ombros, quando o Senhor nos abraça. E nós queremos hoje, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor tome a vida de cada irmão, de cada irmã aqui que veio nesta manhã. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada um aqui. Obrigada pelo Teu amor tão grande por cada um, pelo Teu amor incondicional. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor não nos lança fora. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, ó Deus, porque às vezes, até mesmo nós mesmos, nós aceitamos aquilo que as vozes do mundo nos dizem, dizendo que eu não tenho valor, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho força nem condições. Mas, Senhor, nós queremos olhar para o Senhor e ouvir de Ti a Tua verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, ajuda-nos a conhecermos a Tua palavra, a termos sede da Tua palavra, termos sede de conhecermos mais do Senhor, de nos achegarmos diante da Tua presença e experimentarmos de intimidade contigo, ó Deus. De nos recolhermos, ó Deus, no secreto da nossa casa
para estarmos em momentos de solitude com o Senhor, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, Senhor Deus, a Tua verdade sobre nós, para conhecermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer afirmar e marcar nas nossas almas, ó Deus, aquilo que o Senhor quer restaurar e restituir, ó Deus, daquilo que nos foi arrancado. Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, porque muitas vezes nós temos ouvido e acatado a voz do mundo. Nós temos ouvido e respondido a elas como verdade, Senhor Deus. Mas nesta manhã, ó Deus, nós queremos nos posicionar diante da Tua presença e reconhecer, ó Deus, que essas palavras não são palavras de verdade, mas antes são palavras mentirosas, mas nós queremos olhar para o Senhor e receber de Ti a verdade, ó Deus. Marca, Senhor Deus, nas nossas almas a nossa identidade em Cristo Jesus, de filhos de Deus, de cordeiros com Cristo. Marca, Senhor Deus, em nossas almas o valor que nós temos, que o sacrifício de Jesus já foi suficiente na cruz do Calvário para nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olharmos para o Senhor e prosseguirmos para o alvo, independente das circunstâncias, ó Deus. Que o Senhor marque em nós o propósito para a nossa existência aqui, Senhor Deus, porque o Senhor deseja muito mais do que aquilo que temos visto, e aquilo que temos visto não passam de gotas diante daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas e no meio de nós, por meio de nós. E nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque o nosso destino contigo é certo. Muitas vezes temos andado sem rumo, mas nós queremos neste momento nos relembrar que nós temos um destino e nós estamos caminhando para nos encontrarmos com o Senhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais enfermidade, nem guerras, onde tudo isso vai passar. Mas a gente vai desfrutar da eternidade diante da Tua presença, ó Deus. Renovados, lavados e redimidos pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Purificados e santificados pela Tua graça, pelo Teu amor. Pai, cobre a cada um aqui com Teu manto, Senhor Deus. Envolve, Senhor Deus, cada um aqui com Teu abraço, com os Teus braços fortes, Senhor Deus. Fala no profundo, Senhor Deus, de cada um aqui. E que essa palavra, Deus, não fique somente nas nossas mentes, mas que elas sejam gravadas, Senhor Deus, na nossa alma, no nosso espírito, e que gerem, Senhor Deus, transformação de vida em nós. E que isso tudo, ó Deus, gere mudança. Por isso, Senhor Deus, ajuda-nos a não nos conformarmos com este mundo, mas ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos transformados pela renovação da nossa mente, Senhor Deus, transformados pelo Teu poder, ó Deus. Ensina-nos, Senhor Deus, a contarmos os nossos dias para alcançarmos corações sábios diante da presença do Senhor. E que por onde nós passarmos, ó Deus, a nossa vida gere impacto, não impacto de homens, mas impacto do Teu grande amor por cada um. Nós queremos Te louvar, Te agradecer, Te bendizer, ó Deus, e pedir ao Senhor, o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor tem iniciado na vida de cada um aqui. E que os nossos olhos, ó Deus, não se desviem do nosso alvo, que é Cristo Jesus. E que o nosso caminhar não se desvie do Senhor,
independente das circunstâncias. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, Deus, pela tua presença em nosso meio. E que quando nós sairmos deste lugar, quando voltarmos para as nossas casas, para os nossos lares, Senhor Deus, que o Senhor vá à nossa frente, abrindo os nossos caminhos, Senhor Deus, alargando, Senhor Deus, as nossas tendas. E que o Senhor faça prosperar, ó Deus, e abençoar a cada um aqui, para o louvor da tua glória. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor? Vou pedir pastor. Encerrar. Queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e fala para ele: você é livre. Jesus Cristo te libertou. Sabe que muitas vezes aquele pássaro que está ali, não sei se a Noemi falou isso, né? Você falou? Então, eu não tinha combinado com ela, mas aquele pássaro que muitas vezes está ali, dentro da gaiola, a porta já está aberta. E ele é livre para sair. Muitas vezes ficamos presos. Mas você e eu, nós fomos chamados para sermos livres. Como a Noemi compartilhou, livre do medo, livre da opressão, livre do julgamento e do juízo das pessoas. Pelo sangue de Jesus somos lavados e somos livres. Nós não estamos mais submetidos ao julgamento da condenação. E muitas vezes vivemos como condenados, mas Deus te chamou para a liberdade. Vamos então terminar com uma oração. Que a gente possa viver isso durante a semana, nos nossos dias. Aquele que é livre, ele tem no seu coração, no seu rosto, a alegria. A palavra de Deus diz assim que o coração alegre formoseia o rosto. O que significa? O coração alegre traz um sorriso em nossos lábios, em nossa vida. Muitas vezes, se nós vivemos tão oprimidos, tão endurecidos, tão críticos, porque talvez precisamos sair da gaiola. Então que o Senhor nos ajude. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, te agradecemos, porque todos nós aqui, Senhor Deus, sem exceção nenhuma, nós fomos chamados para sermos livres. Hoje, Senhor Deus, o Senhor está nos chamando, Senhor Deus, para sairmos da nossa prisão, do nosso medo, da condenação, do pecado que nos aprisiona, que nos amarra. A falta de perdão, Senhor Deus. Muitos de nós, ó Deus, nós não sentimos que fomos perdoados. Nós não nos perdoamos. Nós não perdoamos também a outros. E por causa destas coisas somos tão aprisionados, tão amargurados, ó Deus. Mas, Senhor Deus, nós oramos hoje, Senhor Deus, como a Noemi já orou, Senhor Deus, nós desejamos, ó Deus, ser livres. Nós queremos andar, Senhor Deus, queremos correr, queremos caminhar, queremos viver, Senhor Deus. Não viver sob escravidão, mas sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Então, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos livres dentro da nossa casa. Ajuda-nos a sermos livres no nosso trabalho. Ajuda-nos a sermos livres na igreja, no corpo de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos livres quando estivermos andando na rua, sem, Senhor Deus, o olhar, Senhor Deus, de julgamento das pessoas por aquilo que somos, aquilo que vivemos, aquilo que temos. Nós somos livres. Nós oramos, ó Pai querido, ajuda-nos a vivermos a alegria do Senhor
na nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Senhor Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos libertou, que derramou o sangue por nós, que o amor do nosso Deus e Pai, o amor que lança fora todo medo, e que a força, a liberdade, a comunhão, a unção do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, para vivermos esta liberdade em Cristo Jesus, todos os dias da nossa vida, em alegria, em paz contigo. Assim, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Pode se assentar, que a paz esteja com cada um de vocês. Eu vou passar para a Noemi de novo para os avisos, tá bom? Obrigada, Jean. Legal. Agora dá para me ouvir, né? Ele estava falando, eu me lembrei de um sonho que eu tive. Foi muito engraçado. Era uma época que eu estava muito cansada. E eu não sei porquê, eu estava correndo. Só que era como se fosse... Sabe quando a gente tem um mar assim, e aí tinha uma mureta de granito assim? E eu conseguia ver bem longe. E lá no fundo tinha as montanhas. E eu estava correndo, mas eu estava tão cansada, mas tão cansada. Sabe quando o corpo é pesado? Geralmente quando eu corro é assim, o meu corpo é muito pesado. E eu fico muito cansada muito rápido. E aí nesse dia, quando eu estava sonhando, eu comecei a correr, mas era como se os meus pés não tocassem no chão. E quando eu corria, parecia que eu planava assim. E eu não me sentia nem um pouco cansada. E eu fiquei pensando que talvez... na eternidade, na glória, seja assim, porque a gente não vai ter esse corpo que vai ser uma limitação física para a gente. Mas na realidade, eu entendo que existe um mistério ali quando se diz, aqueles que estão cansados correrão e não se cansarão, né? Caminharão e não se fatigarão, né? Mas são aqueles que esperam no Senhor. Então, se você se sente cansado, espera no Senhor. Tá bom? Eu quero dar boas-vindas para os nossos visitantes de hoje, que estão vendo pela primeira vez. Tem o Cláudio, a Nicole e a Francisca. Ah, que legal! Cláudio, Nicole e Francisca. Muito bom. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos sempre. Deus abençoe muito. Tem a Sandra e o Roberto. Sejam muito bem-vindos também. Deus abençoe vocês. Tem a Potira e a Beatriz. Ah, que legal. Sejam bem-vindos também. Que bacana recebê-los aqui. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Sejam sempre bem-vindos. E a gente quer dar alguns avisos. Vinícius pediu para dar um aviso importantíssimo, que hoje é o último dia de você fazer o acerto com o T ou com Vinícius? É isso, T? Ou só com Vinícius? Com Vinícius. Dá um tchauzinho, Vinícius. Isso. Vinícius, ele está ali, gente. Vai haver um campeonato de futebol de salão das igrejas Metodista Livre, né? Isso vai acontecer lá no Paraíso 48, em São Roque. Todos vocês estão convidados para participar, para torcer. O valor para quem não vai jogar são R$15, e o valor para quem vai jogar são R$25. O pessoal está montando o time, o pessoal está treinando. Vai ter treino, Vinícius? Amanhã que horas? Amanhã só os adultos, às 8 horas, lá na quadra da Corpicia, não daqui de cima, lá de baixo, tá bom? É isso, né? Acho que é. A gente vai ter hoje à tarde, às 15 horas, a formatura do Hombridade. Todos vocês estão convidados para participar conosco. Vai ser um momento assim muito rico, diante da presença do Senhor. Foi uma caminhada, foi uma jornada de 12 encontros, para alguns grupos acho que uns 14 encontros, 15 encontros. E foram momentos em que as pessoas que participaram foram muito ministradas, foram muito abençoadas. E é o começo de um processo que o Senhor começou nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para fazer no nosso meio. Então,
Na verdade, quando a gente diz formatura, não é que acabou, tá bom? Tanto é que tem alguns grupos que eles vão continuar, né? Tem alguns grupos de manutenção que vão permanecer juntos, né? Como uma prestação de contas para esse caminhar junto, né? De estou conseguindo, não estou conseguindo, ore por mim, preciso de ajuda. Então, esse vai ser um momento muito rico, tá? Então, se vocês puderem participar, hoje às 15 horas, formatura do Hombridade. A gente vai ter o Veredas Antigas em setembro, 6 e 7? 6 e 7, tá bom? De setembro, Seminário Veredas Antigas, a gente vai depois colocar o folder e a gente vai ter o almoço do Dia dos Pais, né? Que vai ser no dia 10/8. Se vocês puderem deixar. Beth, você vai embora, Beth? Não? Você vai estar aí agora? Posso pedir para o pessoal deixar o dinheiro com você? Então, se acaso vocês quiserem participar do almoço, então, por favor, deixem o dinheiro hoje com a Beth. Nos outros dias é com a Dilene, porque hoje a Dilene ela tem uma programação especial, tá bom? Então, hoje a gente vai liberar a Dilene. E o Ricardo também. Então, hoje é com a Beth, tá bom? Obrigada. Então, são R$15 para o almoço do Dia dos Pais, se vocês forem ficar para o almoço do Dia dos Pais, tá bom? É isso, certo? E participem da reunião de oração das mulheres às sextas-feiras, às 19 horas, que está sendo uma bênção, tá? Deus abençoe. Então, é isso, gente. Temos um cafezinho ali, sintam-se à vontade.